7h28 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Seja bem-vindo, bem-vinda você que está ligando o rádio agora ou acessando nossa página no Face. Muito bom dia, de antemão, obrigado pela sua audiência. E participe conosco aí, interagindo em nosso streaming no Face, colocando lá suas dúvidas, a sua opinião. Hoje no programa a gente vai falar sobre servidor público municipal e aí abrange todas as áreas do município, com a Elaine Leão, presidente do Ciprozep, a doutora Maria das Graças Rangel, que é presidente do CIMEC. Deixa eu trazer aqui o bom dia da Elaine Leão e logo a seguir o bom dia da doutora Maria das Graças, e a gente começa essa pauta de hoje com o Arnaldo Neto. Elaine, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao Folha no Ar. Bom dia a todos. Eu que agradeço a participação. Os servidores agradecem com certeza. É importante falar, né, sobre o que estamos passando e como nós estamos sobrevivendo tudo isso, né? Eu que agradeço pelo espaço. Bom dia. Perfeito. Doutora Maria das Graças Rangel, prazer falar com a senhora. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia, Elaine. Bom dia todos os ouvintes da Folha, né? Todos que estão acompanhando online. Agradecer ao convite para que a gente possa expor o nosso sofrimento, né, Elaine, como servidor público municipal, que é um sofrimento que já vem governo após governo. Então, bom dia, agradecendo pela nossa presença aqui nesse momento. Arnaldo? Vamos lá, eu vou começar com a Elaine e a gente vai revezando na próxima pergunta, começo com a Maria das Graças para a gente falar. E eu queria primeiro, Elaine, falar de maneira geral a compreensão do sindicato acerca dos projetos que foram aprovados pela Câmara na semana passada e que refletem diretamente no servidor, tais como o corte do auxílio alimentação para quem ganha acima de 3.400, né, 3.409 em alguma coisa, o fim da complementação para os servidores da saúde que foram cedidos pelo Estado e também o fim do abono de permanência. Na sua opinião, o quanto isso impacta diretamente na vida do servidor e qual foi o diálogo da Prefeitura com o sindicato? Arnaldo, bom dia. Não teve diálogo, para começar, né? Diálogo é o que não teve. Teve um comunicado, porque no diálogo a gente constrói junto. No diálogo você é escutado, né? Você fala, você dá uma opinião, então não teve diálogo. Nós ficamos sabendo através da Folha, né? O sindicato, o Ciprozep ficou sabendo através da Folha, nós vimos a matéria no jornal, até enviamos uma nota, e a partir dali começamos a tentar ter acesso a tudo isso. Fiz contato com vereadores da base, visto que, né, estava sendo enviado para a Câmara, comecei a fazer contato com vereadores. O sindicato tinha uma reunião no dia seguinte com todos os vereadores que era para tratar sobre o fim da substituição, uma reunião já agendada, uma reunião online. Então, eu falei, bom, na reunião de amanhã, nós vamos falar também sobre isso, que era muito importante. Infelizmente, com aquela mobilização, né, com as redes sociais, com a nossa nota, essa reunião foi esvaziada, eles não participaram da reunião, poucos participaram da reunião. Acho não, com certeza foi o Rogério Matoso, o Abdo Neme e Maicon Cruz, e o Fred Machado entrou, mas saiu rapidamente, também não conseguiu participar disso, que caiu a internet. Enfim, acho que foram só esses, foram bem pouquinhos, porque nós começamos a mobilizar e dizer que nós éramos contra, e já fazer uma pressão, né, através do WhatsApp deles, para não votar contra os servidores. Então, não conseguimos esse diálogo também. Começamos, então, a ver nas redes sociais do governo, tanto nota do Tiago Ferrugem, o Virgílio, comentários, uma entrevista do professor Weiner, notas, né, o próprio prefeito no seu Instagram. Fomos vendo notas que aquilo era real, que existia, sim, um posicionamento por parte do governo da necessidade, segundo eles. Então, nós começamos a organizar um ato, até mesmo pela falta do diálogo, sem conhecer, sem saber o que estava dentro desse pacote, né? Porque esse pacote ficou dentro de uma caixa preta, de um saco preto. Meu Deus, o que está acontecendo ali? Por que ninguém tem acesso? Por que esses vereadores não têm acesso? Então, isso começa a amedrontar. Se está tão escondido, é porque não é bom.
Se tá, né? A gente, quando criança, faz coisa escondida porque está fazendo coisa errada, né? Quando não é, você dá transparência. Então eu falei, meu Deus, tem uma coisa ali que tem problema ali. E comecei a ficar muito preocupada e começamos a mobilizar os servidores. Até mesmo porque as frases eram, né, de parte do governo, eram frases do tipo: é necessário, é duro, mas é necessário, né? Não é só o TCE obriga a diminuir. Então eu falei, caramba, realmente é algo muito ruim. E aí começamos, pela falta do diálogo, o prefeito marcou uma reunião na terça-feira de manhã e iria para votação na terça à tarde. Então, a gente não teria acesso a tempo de estudar aquilo, entender o impacto, né? Não fazer nada. Então, estava todo mundo jogando no escuro, assim como os vereadores, né? Se deve falar, os vereadores colocaram agora na justiça, porque eles não tiveram tempo para analisar antes de votar. As coisas não podem ser feitas assim. É porque não foi só o servidor, a população também, tinham outros pacotes em relação à população. Atacar o servidor, acho que esses vereadores que votaram contra já entenderam que é atacar o serviço público. É uma engrenagem. Então, quando você ataca o servidor, você ataca o serviço público, você diminui a qualidade do serviço público. É um servidor adoecido, onde ele sai da sua casa, deixando a mesa vazia para o seu filho, ele não trabalha bem. Então, nós estamos falando de, quando fala assim, insalubridade, né? Gratificação, a gente está falando de não, o que a mídia fala é mentira, não estamos falando de servidores que ganham 20 mil, até porque nem o médico aqui em Campos, a doutora Maria vai falar, ele tem um salário horroroso, é um dos piores, assim, ninguém aqui recebe bem. O nosso maqueiro, que está ali na linha de frente pegando, né, ele recebe menos de um salário mínimo, base dele é R$940. Então, isso é mentira montada, né? Não foi discutido, não teve diálogo nenhum. E o impacto financeiro na nossa vida adoece a gente mais ainda. Como que recebe um servidor que está há 6 anos sem reajuste? Esse que perdeu a auxílio alimentação, né? Ele 10 anos com esse auxílio alimentação, mais de 10 anos, são 12 anos congelado. Um servidor que compra material para trabalhar, que compra EPI porque vive faltando. Ontem eu fiz uma fiscalização no Ferreira Machado, nem papel higiênico tinha. Então, se a gente leva de casa, não tem um papel toalha. Eu conversando com a servidora, ela falou assim, eu tenho cabelo cacheadinho, eu seco a mão no cabelo. Eu falei, meu Deus. Porque assim, você não tem o que fazer. Eu fiquei olhando para a cabelo e falei, mas gente, vocês não podem fazer isso, gente. Então, assim, ela ficou brincando, como é que faz quem tem escova? Eu falei, meu Deus, que situação que vocês estão trabalhando. Não tem um banheiro digno para usar. É assim, é horroroso. Nós postamos na rede social ontem o longa permanência, tem uma foto ali, que é da longa permanência, onde é preparada a medicação do paciente, sabe? O balcão que a gente trabalha, que a enfermagem trabalha, a situação é muito grave. E esse servidor, que é massacrado todos os dias no seu local de trabalho, porque você não tem um banheiro para usar, porque você não tem papel toalha, porque você não tem uma água para beber em muitos lugares. Eu visitei ontem a Secretaria de Obras, e assim, eles não tinham água para beber, enche na torneira. A gente só vai ver um servidor massacrado. Esse servidor, ele não pode ser penalizado mais ainda. A gente já está sendo penalizado pelo não dar, né, de tantos anos que não tem reajuste, não tem, e agora fala-se em cortar. É algo inadmissível, é adoecedor, é você pensar que você vai mexer na vida financeira, mexer no emocional desse servidor, que está indo em parceria com a população, que a nossa parceria não é com o governo, não, é com a população, porque a gente está ali na área de saúde, né, porque nós amamos. Ninguém está na área de saúde por esporte, que o negócio lá é tenso, né? Você encara um Covid quando chegou e ninguém sabia o que fazer e tivemos que encarar por amor à vida, né? Então, vamos embora, vamos encarar. E aí você, diante disso, ainda tem mais uma retirada. Então, o impacto é horroroso, sabe? O impacto é horrível, é um impacto emocional e financeiro também, porque é destruidor na nossa cabeça, né? Então, assim, o que eu tenho falado dos servidores hoje é isso, não vamos adoecer, vamos nos unir e mostrar que nós somos mais fortes, porque nós somos, né, a cidade funcionando. São nas nossas mãos que a cidade funciona. E só funciona porque a gente dá o nosso melhor. A gente faz o além. Porque se a gente falar, olha, eu estou aqui, sou paga para fazer isso, eu vim aqui fazer isso, não funciona, não vai. Não, eu vim aqui para dar medicação, eu vim aqui para entrar no Covid se tiver EPI, porque é isso que a lei diz. Então, eu não vou entrar. A verdade é essa. Né? Então, falta muitas vezes a máscara, a gente atravessa a rua, vai na farmácia e compra. A gente já leva, né, dentro do carro ou dentro da bolsa, que a gente sabe que pode faltar.
Então, essa é a realidade. É do médico levando de casa, a enfermagem também, o seu aparelho de pressão, levando o seu, do consultório particular, da enfermagem comprando seu termômetro, levando para trabalhar. Então, assim, a nossa realidade é de parceria com a população. A gente não merece ser sacrificado, a gente não merece ser massacrado. Cara, assim, os servidores tinham que ser, sabe, valorizados e mostrar para a população, olha, existe um momento ruim no país, existe um momento péssimo no mundo, existe uma pandemia, mas eles estão aqui, entrando em campo, dando o seu melhor, sabe? A gente não quer aplauso só, não, a gente quer ser valorizado. Então, assim, quando você corta do nosso bolso, você está dizendo, tô nem aí para você. Isso dói na alma, sabe? Isso dói. Então, assim, não dói só no bolso, não. Então, é adoecedor o que estão fazendo com a gente. E no caso do sindicato... Sim, vai ter reação. Nós vamos falar sobre isso já, sobre quais seriam as medidas, né? Você chegou até a falar aí sobre a questão de judicialização. O Rogério Matoso falou isso na tribuna da Câmara. No dia da sessão, o Matoso falou, né, que os vereadores iriam judicializar. Nós estamos aguardando um passo concreto a partir disso para a gente dar publicidade se houver realmente essa judicialização e qual vai ser a pegada, porque o Matoso falou, por exemplo, que o Elinho, na verdade, o Elinho Naim falou que os projetos não passaram pela comissão temática, mas seria essa a pegada, porque o plenário é soberano e o plenário aprovou o regime de urgência, aí passou pela comissão de Constituição e Justiça, enfim, ou de Justiça e Redação, agora não lembro aqui qual é o nome da comissão em Campos. Cada Câmara dá um nome diferente, a gente acompanha várias cidades, às vezes pode confundir, mas enfim, aqui relata a constitucionalidade das leis. Vamos ver qual vai ser a pegada, mas antes da gente falar sobre isso, eu queria ouvir da Maria das Graças, presidente do CIMEC, Sindicato dos Médicos, sobretudo, Maria das Graças, esse ponto que fala sobre a complementação ao servidor do Estado, ao cedido pelo Estado, e nesse se enquadram muitos médicos, né? Como que vocês receberam essa notícia? Quantas pessoas mais ou menos são atingidas por isso? E qual é a reação desse profissional médico que é atingido com essa medida em um momento como esse de pandemia? Arnaldo, esse momento seria, como a Elaine acabou de falar, seria um momento para o governo estar preocupado com a melhoria na qualidade da saúde dos trabalhadores, porque isso vai refletir no atendimento à população, né? Campos é uma cidade com uma população com mais de 500 mil habitantes. A maioria dessa população, eu acho que em torno de 70% é a população carente, que necessita do serviço da rede pública. E aí, quando você impacta no atendimento, você automaticamente está impactando a vida da população. E eu acho que o gestor não deveria ter essa intenção. O gestor veio justamente para melhoria no atendimento da população. Com relação à retirada da complementação dos servidores públicos estaduais que são cedidos para a rede municipal, isso já é um fato que existe há anos, certo? Tanto temos os servidores públicos que são médicos, como outras categorias da rede da saúde. No caso dos médicos, nós temos dentro da saúde em torno de mais de 50 médicos. E desses que estão dentro da saúde, desses médicos, em torno de, eu tenho aqui o dado, em torno de 14 estão dentro do Hospital Ferreira Machado na linha de frente, estão trabalhando cirurgia plástica, cirurgia torácica, terapia intensiva, nutrição parenteral. Isso aí vai impactar infectologistas. Aí, quando você deixa de complementar esse funcionário, esse trabalhador médico, né, no caso que a gente está falando, esse funcionário fica desestimulado e acaba, daqui a pouco, pedindo para sair, pedindo para se aposentar. E aí? Nós estamos num município em que está havendo evasão de médicos, porque os municípios vizinhos estão com uma remuneração melhor do ser humano. Todo mundo tem que pagar a conta, todo mundo tem que botar comida dentro da sua casa. Então, se você tem uma oportunidade de trabalho que vai te valorizar, é normal que você procure esse local. Então, nós vamos ter evasão do que já está
deficitário. Esses profissionais vão acabar se retirando, né, porque não vão ficar diretamente ganhando abaixo do que eles vinham ganhando. Isso é maldade, né? Por isso que ficou conhecido como pacote de maldade, porque está desprestigiando, está desvalorizando o funcionário público, está desvalorizando o médico na sua profissão. Ele não está sendo valorizado como profissional. Você é descartável, vou tirar isso aí porque você não está sendo necessário aqui. Se você quiser sair, bem, nós encaminhamos, depois que teve, né, que foi aprovado na Câmara esse pacote, nós tivemos reunião com o Frederico na quarta-feira e nós levamos para ele a proposta de rever esse item para esses profissionais, que isso é importante na saúde, é importante nesse momento de pandemia. E na quinta-feira nós oficializamos isso ao vice-prefeito, solicitando a retirada dessa pauta nesse pacote. Encaminhamos a ele todos os nomes de todos os médicos que são do Estado e foram cedidos para a Prefeitura. E estamos aguardando a resposta, mas agora vocês vieram com notícia fresca de que, infelizmente, já sancionaram, né? Já foi sancionada. É muita tristeza, porque a gente vive um momento muito triste na saúde, no Brasil, no mundo, na nossa cidade de Campos, que é uma cidade que a população é carente, é pobre, e que a gente deveria estar valorizando o profissional para valorizar a saúde. A gente está tendo constantemente o PHs que estão ficando fechadas no sábado e no domingo por falta de profissional. A UPH do Saldanha Marinho tem ficado fechada há mais de mês, a UPH de Guarulhos, outros estão funcionando só com um médico. Quer dizer, nós estamos carentes de profissionais e o pouco que nós estamos tendo está sendo massacrado pela atual gestão, que não nos prometeu isso. A atual gestão teve como lema que o município tem dinheiro, ele estava sendo mal administrado. E aí, e agora? O que está faltando no nosso município para ele ser bem administrado? Fica a pergunta. Agora, esse corte da complementação, eu vou começar com a Maria das Graças, Elaine, depois quero ver sua opinião também, para poder a gente ir intercalando. Esse corte da complementação pode resultar na diminuição de médicos no município? Alguns deles podem encerrar essa sessão e voltar para o Estado e voltar aos seus locais de origem? Com certeza, com certeza. Esses médicos, alguns podem pedir aposentadoria, certo? Outros vão pedir para encerrar suas funções no hospital e voltar para a sua secretaria, entendeu? Ninguém vai querer ficar fazendo um plantão de 24 horas para ter o seu salário diminuído com a retirada dessa complementação. Isso aí foi um acordo de anos atrás e, de repente, depois de anos, mais de 20 anos, esse acordo é rompido. E que economia vai se fazer com a retirada de uma complementação de 50 e poucos médicos? Qual a economia para esse município que está programando 33 milhões num contrato? Será que essa economia vai ser... Então, esses médicos ganhavam uma complementação maravilhosa, que não é verdade, entendeu? Isso não justifica. Então, é uma economia que prejudica e não justifica. Vai prejudicar ao médico que já trabalhava naquela área, que já vinha contando com aquele dinheiro, porque, como a Elaine já falou anteriormente, o médico em Campos atualmente não é bem remunerado. Se você comparar com municípios vizinhos, como São João da Barra, como Macaé, nós estamos defasados, e por isso está havendo evasão. Então, o que vai acontecer é aumento dessa evasão. Então, o que já vinha deficitário, a gente tem plantões no Ferreira Machado também, que as equipes não são completas. Tem dias que você tem carência de profissionais, principalmente os profissionais
que tem uma especialidade mais especificada, mais difícil de você ter. E aí isso aí vai aumentar. Os que podem se aposentar vão se aposentar e os que não puderem vão voltar para a sua secretaria de origem. Certo. Elaine, com relação a essa fala já da Maria das Graças, eu vou engatar uma outra pergunta para você, que é a questão do abono de permanência que acabou sendo suspenso. Vale destacar que não há ilegalidade neste ato, há uma regulamentação, cada município pode tomar a sua providência em relação a isso, a decisão que foi facultada aos municípios, mas qual será o impacto, no seu ponto de vista, no conjunto de servidores do município, porque aí a gente não está falando só da saúde, a gente está falando de todos os servidores, qual será o impacto a partir dessa decisão? A tendência é aumentar o número de aposentadorias, e aí o município, como o município ia repor, se isso for acontecer, como o município iria repor essa demanda de serviço? Seu microfone está fechado, Elaine. Deixa eu só pegar uma parte no assunto anterior, porque a retirada dessa complementação, ela também vai afetar técnico de enfermagem, técnico de radiologia. Então, assim, bastante servidores, né, serão afetados, e isso sim pode acarretar nessa perda desses profissionais que já estão há anos atuando nesses hospitais, né? Isso é muito ruim. Quanto ao abono de permanência, ele vai atingir, por exemplo, na Guarda Municipal nós temos 13 guardas municipais com abono de permanência. E aí esse guarda municipal provavelmente vai pedir para aposentar. Isso é muito ruim para a população, porque a guarda já tem um número efetivo muito baixo, né? Nós já temos, ali já se faz, inclusive, né, necessidade urgente de um concurso público, mas no momento não está tendo, muitos anos que não vem tendo. Então a guarda tem um número efetivo muito baixo para toda a população. A gente já tem aí uma carência muito grande de guarda civil municipal na cidade. E agora, retirando, vão perder com certeza ainda mais. Então, só 13 que já recebem, se for afetar, né, com certeza eles irão pedir para aposentar. E aí a população começa a ser afetada. Estava ouvindo junto com o jurídico, já existe, né, na Bahia aconteceu isso, e eles conseguiram reverter para quem está recebendo não perder. Acabar daqui para frente, mas não retirar de quem está recebendo. Eu até esperava que fosse assim, mas mediante, né, foi enviado justificativa, já entendi que eles vão retirar também de quem está recebendo. Lógico que nós vamos para a justiça, né? Nós vamos tentar na justiça, não tenha dúvida disso, o sindicato vai lutar por isso, mas é ruim para o servidor e automaticamente para a população. Volto a repetir a frase, né? Toda vez que machuca o servidor, a população é afetada. É preciso que os vereadores olhem isso, eles são representantes da população. Então, vai ter um número menor de servidor atuando, e aí vem um número maior, né, de RPA. E aí, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é legal? RPA fazendo seguranças de local público é errado, é ilegal. Então, vai ter mais luta e vai ter problema na justiça também. Porque nós sempre falamos que nós vamos usar todos os viés de luta. Tentamos o diálogo, tentamos dialogar sobre isso antes. Não nos chamaram para dialogar, não ouviram os sindicatos. Vamos para a rua, vamos para a justiça, vamos fazer tudo que tem que ser feito. Porque o que nós não iremos aceitar é que, de qualquer maneira, ninguém aqui é contra o trabalhador. Nós defendemos os trabalhadores. Só que é preciso entender até aonde pode ir o RPA, onde não pode, qual é o RPA que está sendo colocado, porque, por exemplo, é preciso ter RPA com experiência, é preciso que a gente não coloque pessoas, como está sendo feita na enfermagem agora. Nós estamos com muitas denúncias de pessoas que não sabem nem pegar na agulha, que nunca trabalharam. E aí, os concursados não estão conseguindo, né, ela não consigo almoçar, porque eu tenho medo de deixar ele sozinho. E aí, assim, a população vai sofrer com tudo isso. É necessário a gente ter consciência de quando você vota, quando servidor, o vereador precisa pensar isso, que ele está votando contra a população. Então, vai afetar muito, porque vários servidores vão pedir para se aposentar. E aí nós já estamos com um número baixo de servidores. Isso já gera... Por que tem tanta hora extra na guarda? Por que tem tanta substituição? Aí eles falam, tem servidor que faz 2 substituições. Por que ele faz? Porque não tem ninguém para fazer e o serviço precisa continuar. E aí a lei da substituição é clara, para dar continuidade ao serviço público,
um servidor público precisa fazer essa hora extra. E aí eles querem passar por cima disso, estão passando por cima disso. Isso é muito grave, a população vai ser atingida, a qualidade do serviço não pode ser reduzida. Serviço público, segurança pública é com servidor público, né? E aí, nós temos 3 guardas, eles irão sair, 13 guardas na situação irão sair, a guarda tem efetivo tão baixo, e aí vai ter esse problema também na saúde. Tem vários técnicos de enfermagem que têm abono de permanência, eles vão pedir para sair. Tem gente na fundação da infância e juventude com abono de permanência. Isso vai atingir a todos os servidores e automaticamente na qualidade do atendimento à população. Mas, como eu falei, o diálogo não foi, né? Estamos abertos ainda ao diálogo, sempre estaremos, mas enquanto, se não tiver diálogo, vai ter luta na rua, vai ter luta na justiça, vai ter reação, com certeza. Aproveitando só um pouquinho a fala da Elaine, isso aí a gente passou na reunião que a gente teve com o Frederico na quarta-feira, com o vice-prefeito, nós falamos com ele sobre essa conta. Você tem um profissional que ele ganha uma parte do salário do Estado e ganha uma complementação da prefeitura. A partir do momento que você tira essa complementação, esse profissional vai sair. Esse profissional saindo, vai ter que ser contratado um outro profissional e a prefeitura vai custear esse valor cheio, completo. Então, isso para mim não é economia. Uma coisa que o município pagava uma complementação, ele vai ter que contratar um outro profissional para pagar o valor cheio. E será que ele vai conseguir um profissional com experiência com relação ao que vai sair? São profissionais, nós estamos falando de profissionais que já têm mais de 20 anos de experiência. Você pega um cirurgião torácico em qualquer esquina, você consegue? Você consegue um médico infectologista com experiência. Nesse momento, não estou desvalorizando os profissionais novos. Profissionais novos tomam, porque vem com muita carga, muito conhecimento novo, adquirido. Mas os antigos também têm uma experiência, têm de profissão, de vida, a passar dentro da instituição. E o município está descartando esses profissionais porque não está sendo interessante, porque pelo fato da economia, com certeza, não é. Isso aí não justifica. Quando a Elaine fala em acionar a justiça, vocês já têm alguma pegada jurídica, como eu falei mais cedo, a questão dos vereadores. Os vereadores, na tribuna da Câmara, eles falaram que vão acionar a justiça. E aí falavam sobre essa questão da não análise nas comissões temáticas da casa, seria uma das pegadas, e que aí, particularmente, não sou advogado, mas a gente acompanha tantos processos, né, que a gente acaba entendendo um pouco. Acho que não é essa pegada por causa do plenário ser soberano, né, uma prerrogativa da Câmara. E no caso dos servidores, qual seria a alegação? É direito adquirido? Seria essa a questão? Essas leis que já vigoram há 20 anos já poderiam ser consideradas inalteráveis? Qual seria a posição do sindicato em relação a isso? Não, Arnaldo, eu falo muito para os servidores, a gente precisa ficar atento ao que está acontecendo lá em cima também. Às vezes, a gente acaba brigando muito a nível municipal e não atenta às PECs, às reformas que estão acontecendo, né, a nível federal. E isso chega aqui para a gente, né? Então, assim, vem de cima para baixo. Sentamos com o jurídico para ver exatamente isso ontem, né, em relação a... Nós começamos, como eu falei, foi um pacote fechado. Para mim, né, seria daqui para frente, não imaginava que fosse fazer ainda, né? E aí a gente foi vendo, gente, é pior que isso. Cada dia que você vai olhando o passo, é pior que isso. Caramba, ele está conseguindo ser pior do que a gente imaginava. E aí você, nossa, mãe. E aí eu falei, ele vai chamar o sindicato para conversar antes de sancionar a lei. Não, você hoje deu notícia, sancionou a lei. Falei, meu Deus. Então, nós temos feito reunião com o jurídico, fizemos ontem à tarde novamente. O nosso jurídico viu, né, a lei 14.262 de 2020, que teve no estado da Bahia, para ver se a gente consegue, né, trazer isso como uma proposta, né, tá analisando junto. Nós estamos acompanhando, a gente sabe bem que a reforma da Previdência, ela deu aos municípios muitas armas, né? Então a gente precisa analisar, nós fizemos esse dever de casa ontem, eles estão analisando a reforma da Previdência,
se tem como a gente uma brecha dali, porque ela veio destruindo muito essa questão também da abono permanência. Infelizmente, as PECs, quando alteram lá, a gente tenta brigar aqui, mas a gente acaba não tendo força. Eu estou falando muito de servidores isso também agora em relação à PEC 32, porque a gente tem brigado por direitos, e a PEC 32 ela fala em tirar a estabilidade do servidor, ela fala em acabar com a nossa licença térmica, o nosso quinquênio. Então, quando for aprovada lá, correndo aqui, o nosso governo daqui já mostrou que, né, que ele é totalmente a favor de corte de direitos. Aqui não vai demorar para acontecer. Né? Então, já vejo isso até como um ensaio de corte de direitos, como a PEC 32 é. E aí, o jurídico está analisando, porque direito adquirido a gente entende que vai depender muito do juiz, né? Mas nós estamos buscando jurisprudência, estamos olhando outros estados, outras cidades, para poder lutar para que quem tenha não perca. Essa é a nossa luta, pelo menos quem tenha, porque é muito injusto. Você vai retirar algo que já está na vida desse servidor. Né? E aí, com certeza, o servidor vai aposentar e a população vai perder. Isso aí é sem sombra de dúvida. Então, o jurídico está analisando, é tudo muito novo, né? O jurídico está olhando, eu confio muito no nosso jurídico, tenho certeza que o Fabrício, o Rangel e o Marcos André são muito bons. Então, tenho certeza que eles vão buscar, se tiver uma brecha, eles vão achar, tenho certeza. Nogueira, são 7h59 agora. Pode ir. Eu vou fazer uma pergunta aqui para Maria das Graças, mas eu acho que a gente pode deixar ela para o próximo bloco para dar continuidade. Tá? Maria das... Oi. Deixa eu só, porque o Fabrício estava fazendo, ele me mandou que na emenda constitucional 103 mostra que é direito adquirido, sim. Até mandou para mim, né? Agora estava... que na emenda constitucional 103 de 2019 mostra que é sim direito adquirido. Então, é uma brecha aí sim. Ok. Eu vou deixar a pergunta para Maria das Graças, porque a gente está falando desse pacote, né, que a gente falou aqui de complementação do governo ao servidor do Estado, falou sobre abono de permanência e falou sobre auxílio alimentação, que esses três já estão sancionados, né, cabe recurso, e como o sindicato já se colocou. Eu vai querer saber se o Sindicato dos Médicos vai ingressar em alguma ação judicial nesse sentido, se vão andar conjuntamente, o Sindicato dos Médicos e dos Servidores nesse sentido. Mas, além disso, tem uma outra discussão de insalubridade, gratificação, né, e substituição, que o governo falou que agora vai tratar disso administrativamente. Eu queria ouvir da Maria das Graças no próximo bloco, também da Elaine na sequência, o que seria se tratar administrativamente, o que elas esperam a partir disso e o que acho que vai mudar nesse cenário. Perfeito. Próximo bloco, então, vocês respondem, por favor, e na medida que for possível também, eu gostaria de entender qual é o montante de economia, principalmente com relação, já que a doutora Maria das Graças revelou numa pergunta sua, Arnaldo, que são 57 médicos profissionais, sendo 14 até atuando na linha de frente, né, de pronto-socorro, de emergência. Eu gostaria de saber qual é o montante que será economizado. Se é que a senhora fez essa conta, eu não sei. Também não é obrigada a saber, evidente. A prefeitura que é autora o prefeito que é autor do projeto, é que pode passar essa informação melhor. Mas qual o montante que será economizado com esses 57 médicos? E desses 57, todos já podem pedir aposentadoria? Quantos podem, né, se aposentar? E tem uma série de intervenções aqui, Arnaldo, rapidamente. Tem aqui, ó, Maurício Batista, sempre aqui conosco, nosso ouvinte número 1, né? Efeito cascata, pacote Bolsonaro e Vladimir, todos tirando direitos adquiridos dos servidores públicos, seja federal, estadual ou municipal. O povo tem o governo que merece. Coloca aqui a sua opinião. Tânia Maria Ferreira da Silva diz: ele quer encher a cidade de funcionários contratados, já pensando nas próximas eleições. Essa família do mal quer tomar posse da cidade. Paulo Diniz diz aqui, em uma das suas postagens aqui, ele acho que fez até uma pergunta, os profissionais estão esgotados, sem férias, sem licenças respeitadas. E por aí vai. O atual prefeito é da linha do presidente, detesta servidor público, é o que diz aqui a Terezinha Bianchi. Concordo. E para contrapor aqui tem o José Caldeira. Eu gostaria de saber sobre os médicos que não compareceram ao chamado da prefeitura. Também interessante, pode falar sobre isso daqui a pouco. Enfim,
uma série de comentários aqui. Ao longo do programa a gente vai repercutindo. Tem ainda o grupo de WhatsApp deste programa também, que o Arnaldo vai trazer daqui a pouco aí a participação. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Voltaremos em instantes.